Meus amigos do canal Nativa Belmiro, um grande abraço. Estamos de volta com notícias do Santos para você. E nós não poderíamos deixar de falar a respeito das situações com relação ao novo técnico do Santos. Nós trouxemos aqui, alguns dias atrás, a respeito da possível chegada de Sampaoli ao Santos. Nós temos algumas informações que podem, talvez, minimizar, né, a questão por que o Sampaoli acabou deixando de vir ao Santos, por que desistiu, enfim, existe uma certa cobrança. Muitas pessoas dizendo que a culpa é do CEO, Pedro Martins, outros dizendo que o presidente Marcelo Teixeira não teve pulso para trazer o Sampaoli, mas não é bem isso não. A informação que eu trago para você é outra, completamente diferente, e eu falo para você após a nossa vinheta. Aí a gente vai falar para você realmente por que o Sampaoli desistiu de vir ao Santos nesse momento, quais foram as razões que fizeram com que o argentino desistisse de vir ao Santos. E parecia estar tudo certo, hein? E de repente o homem acabou desistindo. Volto já e falo para você em 20 segundos. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Meus amigos do canal Nativa Belmiro, felicidade e alegria, porque ontem o Santos venceu por 2-0 o Atlético Mineiro, respira, né? Graças a Deus deu uma respirada, trouxe um ânimo com essa vitória e me parece que agora é questão de tempo para o Santos se acertar e começar a pensar em coisas maiores. O interino César Sampaio fez um grande trabalho ontem, agradeceu aos jogadores e disse que é só o começo, que muitas coisas boas virão e que a gente tinha que pensar no dia de hoje, no caso ontem, né? E o resto, as coisas seguiriam seu curso. Meus amigos, a informação que eu trago para você a respeito de Sampaoli é o seguinte: todos nós estávamos aqui acreditando que realmente já estava tudo certo, como nós trouxemos que o Sampaoli fez uma videochamada com o presidente Marcelo Teixeira, conversaram e estava praticamente tudo certo entre ele e o argentino, mas quando o CEO Pedro Martins foi colocar tudo no papel, nos mínimos detalhes, aí a coisa ferveu, aí a coisa acendeu. E primeiro, por quê? Em primeiro lugar, em certo ponto o CEO tem razão. Ele falou grandes motivos que fizeram com que tanto o Santos esfriasse, né, nessa negociação, quanto o Sampaoli também. As razões do Santos são grandes, porque o Santos ainda vai pagar 20 milhões, né, para o Pedro Caixinha, 20 milhões para Pedro Caixinha. O Santos tem outros jogadores que o Santos paga até hoje, também por incompetência das gestões passadas. E tem um outro detalhe importante também: o próprio Sampaoli, nessa segunda reunião que ele teve com o presidente, ele disse o seguinte: presidente, para eu chegar aí no Santos, eu vou precisar fazer mudanças muito, mas muito drásticas mesmo, né? Terei que fazer grandes mudanças dentro do Santos e talvez não vai ter tempo hábil para isso. Não vai ter tempo. As mudanças que eu vou precisar fazer serão grandes. Ele quis dizer troca de jogadores, melhorias na questão. Alguns jogadores que provavelmente ele ia dispensar, o Santos ia ter que mais uma carga de grana para gastar com esses jogadores, né? E não teriam tempo para fazer uma mudança muito rápida em cima do campeonato. Então, por esse motivo, ele acabou desistindo também de ser contratado. Caso o Santos tivesse aceitado o Sampaoli, o Santos teria que arcar, fora o contrato grande com o Sampaoli, teria que aceitar as mudanças. E pelo que eu fiquei sabendo, são mudanças que iam mexer fortemente dentro do Santos, tanto na questão ética, também como na questão financeira. Talvez alguns jogadores que nós apreciamos, nas mãos do Sampaoli não jogaria mais. Então ficou essa retruca, né? E para não criar uma confusão maior dentro do clube, o Santos também entendeu que não seria interessante nesse momento trazer o Sampaoli.
Então não foi uma coisa assim, o Santos não quis porque o Santos quis, não. Foram feitas análises bem precisas junto com o CEO Pedro Martins, que esclareceu que não seria viável trazer. Por isso que ele diz assim, não vamos entregar a chave do clube para qualquer técnico. Não é que ele quis dizer que o técnico Sampaoli seja um mau técnico. Não. É que a questão vai muito além de só contratação, né? Vai a questão financeira, vai a questão prática, a questão também de alguns jogadores que poderiam não jogar mais no Santos e criariam um tumulto com a torcida do Santos. Essa é a realidade, porque o Sampaoli é desse jeito, ele ia chegar metendo o pé mesmo. Não tenha dúvida disso, que ele ia mandar um monte de cara passear, né? É o jeito dele. E aí tem outro detalhe também que pesa. Da mesma maneira que ele ia mandar nego embora, ele ia querer outras contratações pesadas. E o Santos talvez não conseguiria fazer isso. Ou se fizesse, poderia se enforcar em dívida, e o Santos já sabe que também já tem essa experiência que o Sampaoli é um técnico bem agitado e que de repente do nada ele poderia de uma hora para outra sair e largar o Santos com uma bucha, com um monte de jogador pagando salários altos e não ter retorno nenhum, né? Então foi bem pensado, foi bem analisado, e nesse quesito aí eu bato palmas pro senhor. Eu bato palmas, porque ele falou assim, eu não penso só com o coração, eu tenho que pensar com a razão. Se eu pensar só como torcedor, o Santos nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Temos que ter pés no chão, temos que analisar cada situação. Precisamos de um técnico? Claro que precisamos. Vamos atrás? Vamos atrás. Mas a gente tem que fazer as coisas com calma, com tranquilidade, porque o Santos não pode errar novamente. Não pode errar porque agrava a sua situação financeira, não pode errar porque se pegar um técnico também meia boca, só vai gastar mais dinheiro e não vai resolver nada, né? Então tem uma série de coisas que precisam ser resolvidas. Agora, o pior de tudo isso aí não é só questão de ser resolvida. O pior são as gestões passadas, né? Passadas, que colocaram o Santos nessa situação, que deixaram o Santos nessa corda bamba, né? Afundar o Santos com muitas dívidas, e agora quem chega para fazer melhorias tem que ficar de mãos atadas, esperando uma nova oportunidade de poder realizar e fazer um bom trabalho. Isso está sendo feito? Claro que está sendo feito. Com cautela, com inteligência e com postura. Então, o Pedro Martins, o CEO do Santos, quando deu a entrevista, ele não deu focado em prejudicar o Santos, nem torcedor, nem nada. Ele falou, o torcedor, ele tem razão sim. Perguntado, né? Um repórter perguntou, mas o torcedor quer saber de ganhar, o torcedor quer saber... Ele falou, tudo bem, eu também quero ganhar. Mas nem sempre dá pra gente ganhar, né? Nem sempre dá pra gente ganhar. Porque se eu tomo uma atitude precipitada aqui, eu afundo o Santos de vez. E não é isso que a gente quer, né? A torcida precisa entender. Na hora certa as coisas vão acontecer. Como de fato ontem aconteceu. Quem esperava que o César Sampaio pudesse dar um chacoalhão nesses jogadores? Quem falou isso? Quem imaginou? Olha a postura do Santos ontem. Olha a postura do Santos ontem com a presença do César Sampaio na beira do campo. Um cara de muito respeito. Um cara que passou pelos 4 grandes clubes da capital paulista, um cara que foi jogador da seleção brasileira, que tem conhecimento lá fora. Olha o respeito que esse cara teve. Ele provavelmente conversou com a galera lá no vestiário, conversou antes, fez uma pré junto com os jogadores, e ele falou assim, vamos viver o dia de hoje. Vamos viver o dia de hoje. Hoje é o nosso dia. Amanhã pertence a Deus, vamos ver hoje. Hoje é o dia. Então deve ter trocado uma ideia bacana, papo de boleiro, conversa de jogador, e graças a Deus deu certo. Os meninos entenderam, entraram com garra, com firmeza, com vontade, com alegria, e esse choque trouxe coisas benéficas para o Santos. O César Sampaio pode ser técnico do Santos? Não sei, pode ser, pode até ficar. Pode até ser oficializado como técnico do Santos. Mas se não for, não tem problema.
O Santos não vai deixar de contratar um técnico, não vai. Eu acredito que o Santos já tem alguma coisa na manga aí, né? Mas o choque de realidade dado pelo César Sampaio mostra que o Santos precisava de uma coisa diferente, uma coisa mais acalentadora, mais próximo, jogador para jogador, sabe aquele papo? Tipo o Renato Gaúcho, que também fala a língua do boleiro. Muitas vezes o jogador quer isso, que é um cara que vive ali, ó, sabe? O dia a dia, como o César Sampaio teve, como o Renato Gaúcho teve e demais técnicos brasileiros. Tem até técnico parado aí, eu sei que tem muita gente que vai falar mal aí, mas, poxa, se você vê aí, ó, um exemplo, tá? Eu nunca descartei isso aí, nunca descartei. Mas você tem um exemplo aí do Emerson Leão. Você perguntasse pra mim hoje, você queria o Emerson Leão no Santos? Eu queria. Você queria o Luxemburgo? Eu queria. Qualquer um desses dois que viesse pro Santos eu ia achar bacana. Sabe por quê? Porque são caras de personalidade forte, são caras que entendem de futebol, são caras que têm uma personalidade, eles conseguem transmitir para os jogadores eficiência, garantia e segurança, sabe? Quando tem que puxar a orelha, vai lá, puxa mesmo, quando tem que agradar, agrada mesmo. Então, se você perguntasse para mim se eu queria um desses dois, não pensaria duas vezes. Mas não é assim que o mercado funciona e as visões parecem que estão um pouco desgastadas para esses grandes técnicos que foram abandonados e que valeria muito a pena ainda vê-los dentro de campo ali comandando os clubes brasileiros. A moda do técnico estrangeiro caiu tão grande aqui no Brasil que os nossos técnicos brasileiros ficaram meio de canto, né? Mas temos bons técnicos aqui. Esses dois que eu falei aí, esses dois coringas, esses caras firmes, se sou presidente do Santos, eu chamaria de canto e falaria aí. E aí, Vanderlei? Quer pôr essa molecada pra jogar? E aí? Aí, Leão, o que você acha? Já pensou? Já pensou o Leão de diretor de futebol e o Luxemburgo de técnico, ou vice-versa? Ah, galera, ia sair jogador pelos vidros, viu? Pelas janelas do vestiário. Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus e eu volto já já com mais do Santos na Night Vila Belmiro. Um grande abraço, valeu galera.